Rede Globo e o destino da TV aberta. Esse é um tema bem polêmico e eu espero descrever um pouquinho para você aqui nesse nosso novo vídeo do canal. Morte, adaptação ou reimaginação? Não é só a Rede Globo, óbvio, a gente está usando a Rede Globo como uma espécie de âncora para a gente começar o debate, mas toda a TV aberta, né, vai estar de uma certa forma focada aqui e a gente vai nesse bate-papo rapidinho tentar encontrar algumas soluções e que se de fato, né, nós vamos ter aí a morte da TV aberta, conforme já está sendo anunciada por diversos autores e pesquisadores. Mas vamos um pouquinho mais a fundo nisso, que eu acho que tem mais coisa que a gente precisa observar além desse simples debate de morte, adaptação ou reimaginação. Na verdade, bem, dentro dessa lógica, primeiro é importante destacar que é notória a origem da Rede Globo ancorada no grupo Time Life lá dos Estados Unidos nos anos 60. Os contratos firmados entre ambas previam colaboração técnica, incorporação de tecnologias e um know-how, além da participação de funcionários americanos, como por exemplo Joe Wallace, que durante muito tempo dirigiu a emissora aqui, sendo ele americano, aqui no Brasil. A sua inauguração lá em 1965 e a rápida ascensão nos anos 70 correspondem a uma nova era de tecnologia, de produção, acompanhada aqui de contratação dos melhores artistas de teatro e do rádio para compor o seu elenco artístico e jornalístico naquela emissora que estava começando, né, ali em meados dos anos 60. A emissora transformou-se aí na voz da classe média brasileira. E esse é um ponto importante que eu queria que você observasse. Fica comigo mais um pouquinho, porque essa análise é bem interessante e você pode discordar à vontade aí, se você quiser, nos nossos comentários, tá bem? O crescimento da Rede Globo se deu nesta classe social, a classe média, né? Até meados da década de 70. Enquanto esse segmento constituía a maioria da população que podia adquirir televisores. Também era, digamos assim, a classe média espalhada pelos subúrbios que ditava ali as rotas de consumo cultural e, claro, absorvia as suas novelas, seus programas jornalísticos e, obviamente, também os shows de auditório. Dos anos 80, as favelas e a periferia das grandes cidades, eu falo do Rio de Janeiro, mas isso vale também para São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais, foram se expandindo, foram expandindo seus limites. E, claro, a capacidade de adquirir aparelhos eletrodomésticos avançava na proporção do aumento aí da capacidade aquisitiva da população de baixa renda e também a diminuição do preço dos aparelhos. Durante o período 1980-2000, o tecido social sofreu mudanças profundas e deslocou, foi deslocando gradativamente a classe média e a classe média alta para uma posição coadjuvante, enquanto a audiência da TV aberta explodia nas áreas periféricas de todas as capitais do país, não só no Rio de Janeiro. Afinal, já nos anos 1990, quase 30% da população concentrava-se no entorno das comunidades pobres, quase todos com acesso ao aparelho de TV, cada vez mais barato, né? Tornando então as classes C e D protagonistas da audiência e não mais coadjuvantes. Mais recentemente, no caso específico das favelas, por exemplo, de acordo com o censo de 2022, cerca de 8,1% da população brasileira vive em favelas, ou vivia em 22, né, de acordo com o censo, ou comunidades urbanas, conforme esse termo hoje, que substituiu o termo favela, por exemplo, mais pejorativo. O que representa aproximadamente, pessoal, 16,4 milhões de pessoas. Esse número é baseado em 12.348 favelas, identificadas em 665 municípios. Eu falo do censo de 2022. A região sudeste, por exemplo, a mais populosa do país, concentra a metade desse total.
e cabe às cidades de Rio e São Paulo quase 6 bilhões de pessoas vivendo nessas comunidades. Então a concorrência começou a explorar a rotina desse entorno, né, com o noticiário popular, carregado de dramas urbanos, focando na violência e detalhando esses casos policiais como se fossem o acontecimento mais importante do dia. A tecnologia proporcionou, então, a equivalência de recursos para que concorrentes como SBT, Record, Bandeirantes, por exemplo, pudessem também produzir os seus programas de auditório, noticiários e até novelas, com mais qualidade e eficiência do que jamais puderam. Então, o crescimento acelerado da TV por assinatura, também a partir da virada do milênio, né, finalzinho dos anos 90, acabou dividindo com a TV aberta aqueles assíduos telespectadores da telinha e conquistou os novos milhões de classe média que migraram mais rapidamente para essa plataforma. Mais recentemente, a internet tem, ou vem, digamos assim, tendo uma atuação ambígua. Tanto ela vem acrescentando audiência, com plataformas de interação e exibição, como por exemplo o Globoplay, como também tem retirado audiência, na medida em que a rede mundial vai, digamos, oferecendo quase tudo que a TV aberta pode disponibilizar. Isso tem afastado da TV tradicional, quase de forma definitiva, milhões de jovens da geração Z, ou seja, aqueles nascidos no novo milênio, né, de 2000 para cá, e que já não percebem a TV como aquela alternativa para diversão ou informação. A exceção fica ainda por conta dos eventos esportivos e dos reality shows, como por exemplo o Big Brother. Todo esse conjunto de fatores então retirou da Rede Globo um pouco do seu protagonismo nacional, é verdade. Embora os índices de audiência ainda mantenham a emissora no topo por todas essas décadas. Qual é o quadro atual? Vamos enumerar alguns pontos que precisam ser pesquisados em ensaios mais detalhados e, de repente, posso voltar aqui com vídeos mais detalhados a respeito dessa questão. Primeiro ponto. Em 2023, 94,3% dos domicílios brasileiros possuíam televisão, que corresponde a 73,8 milhões de lares. Segundo o Kantar e Bob Mead, que faz essa medição, cada ponto de audiência, por exemplo, em São Paulo, representa 73.279 domicílios. Isso são dados de 24, não sei se eles alteraram em relação a 2025. E 191.477 indivíduos. No Rio de Janeiro, para ficar nesses dois principais exemplos do país, 45.054 domicílios representavam esse um ponto de audiência, com 111.977 indivíduos. A TV Globo atinge em São Paulo e Rio a média de 20 a 25, pode chegar às vezes a 30 pontos de audiência no horário nobre, às vezes até excepcionalmente, que vai de 19 horas a 0 hora. Há picos acima desse índice com futebol, capítulos de novelas, e fora do horário nobre, a Globo oscila ali entre 8 e 15 pontos e perde com frequência para vários programas dos concorrentes, seja Record ou SBT, dependendo aí do dia e do programa. No caso de novelas, questão 2, né? Já estou aqui entrando na segunda questão. No caso de novelas, a despeito das atualizações de metrologia feitas pelo IBOP, por exemplo, e outros institutos, segundo a TV Foco, por exemplo, a audiência despencou de uma média de 80 a 90 pontos lá na década de 70, há muito tempo atrás, para 45 pontos nos anos 80 e veio descendo verticalmente para 25 pontos na década de 2010. As novelas das 21 horas, por exemplo, nos últimos anos, têm oscilado aí, então, de 20 a 30 pontos. Terceiro ponto, o jornalismo da TV Globo ele se esforça por superar os noticiários apelativos dos concorrentes, mantendo uma certa postura profissional, mas tem feito concessões, reparem, para não perder o foco da audiência. O resultado dessa tática é direcionar, por exemplo, a cobertura para as comunidades, focando suas demandas sociais, cobrando resultados com calendários na mão, por exemplo, enriquecendo o conteúdo com uma certa espetacularização, ainda que com perda na essência da informação. O resultado é um certo distanciamento
do noticiário urbano, cultural, social, ainda que ainda esteja lá presente, que sustentava o interesse e audiência da classe média em anos anteriores, em detrimento de uma cobertura policial e dos escândalos políticos rasteiros mais ancorados aí com as classes populares. Os noticiários da Record, do SBT, não decolam um protagonismo acentuado, mas vencem em vários horários. É bom ficar atento, inclusive, a essa questão. Para quem não ultrapassava 10 pontos, por exemplo, né, algumas décadas, isso pode ser o Sérgio Brigadeiro, para essas emissoras que ainda são coadjuvantes, pelo menos por enquanto. Quarto ponto, os programas de entretenimento da Globo têm produção refinada, mas não sabemos se a relação custo-benefício tem operado num nível que permita, por exemplo, a superação das metas, né, de produtividade financeira. De modo geral, a produção do The Voice Brasil, por exemplo, Big Brother, Domingão com Hulk e alguns outros especiais, estão aí no nível mais elevado que a emissora pode produzir. Contudo, deve ser ressaltado que, em relação aos parceiros internacionais, a amplitude dos estúdios, por exemplo, a decoração, a iluminação, deixam muito a desejar. O quinto ponto, a arrecadação em publicidade no canal pode ser afetada, já que em São Paulo, por exemplo, que é o principal centro comercial do país, a audiência vem caindo, em alguns casos, ostensivamente. Mas apesar dos números estarem em queda, o canal continua a liderança isolada por conta dos inúmeros recursos multimídia que a própria emissora tem. A Globo ainda tem uma grande vantagem em pontos ou share, né, sobre a Record ou o SBT, o total de aparelhos ligados efetivamente uma determinada programação, né? Quer dizer, aparelhos ligados. Sexto ponto, a tendência é continuar focando esse temário popular, envolvendo as comunidades mais carentes, motopós, favelas, centros de consumo populares, música nordestina, o funk, empreendedorismo comunitário, carência dos hospitais, etc. Ambientar novelas, por exemplo, e documentários e programas de auditório nesse cenário também vem sendo feito, e descarregar energia no noticiário de violência urbana e nos escândalos políticos também parece que a tônica vai continuar. As classes média baixa, a classe C, e a classe baixa, a classe D, elas concentram o maior índice de audiência da TV aberta e consomem esses infoprodutos, né, de forma voraz. A classe média já migrou para a TV por assinatura ou para o serviço de streaming há muito tempo. E o sétimo e último ponto. Os caminhos da TV aberta, aqui estendo o caso para além da Globo, né, para a sua sobrevivência, tem possibilidades no meio digital e na interação via internet, que podem esticar aí o ciclo de vida dessas plataformas abertas, mas a tendência é que a TV aberta se transforme numa geradora de conteúdos e não permaneça como operadora de um canal gratuito sustentado por publicidade. É bom lembrar que na TV por assinatura e no mercado digital, as mesmas transformações ocorridas na TV aberta estão se sucedendo. Reparem, Discovery, Home and Health, ESPN, o GNT, para ficar nesses exemplos, eles ainda são canais direcionados, mas com programação cada vez mais eclética, breve, concisa e rasteira, assim como tem ocorrido com a TV aberta. Bom, caminhamos, gente, no futuro imediato para geradores de oásis culturais digitais. Essa é a minha questão que eu deixo aí aberta para vocês. Oásis culturais digitais. O que seria isso, né? Uma espécie de fuga, né? A fim de fugir de um circuito cultural básico que também se repete no meio digital e no meio da TV por assinatura, por exemplo, né? Que se torna dominante. A gente precisaria construir uma plataforma Elysium. Lembra do filme Elysium? Uma elite que mora longe da Terra e não contemporiza ou não participa essencialmente das coisas que ali a massa popular participa. Uma plataforma assim seria seletiva e abstraída para a indústria de informação e o consumo cultural? Pergunta bem interessante que dá em um outro vídeo. Vamos pagar para ver. Os próximos 5 anos vão ser definitivos e eu vou estar aqui
voltando no canal para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. O importante é não perder de vista tudo que a gente conversou aqui, revisa o vídeo direitinho. A gente tem artigos que vão também se somar a esse debate, e a TV vai estar muito presente aqui no meu canal. A gente vai estar discutindo outros assuntos interessantes a partir do debate que a gente formulou aqui, né? TV aberta, qual é o seu futuro? Tomando a Rede Globo como referência. Um abraço, até a próxima.